Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, hoje eu trouxe um vídeo muito bacana, que são 3 fundos imobiliários que eu vou levar para minha aposentadoria, que eu vou levar ali para minha vida toda, que eu acho que são seguros. Agora, turma, não é recomendação de compra. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês o que eu olho num fundo imobiliário para, de fato, ele ir para minha aposentadoria. O que eu avalio, quais são os pontos importantes que eu vejo e que eu acho que as pessoas deveriam ver, que vai muito além só de dividendos, tá, turma? Porque às vezes a pessoa fala, como eu vou me aposentar, né? Porque fundo imobiliário a gente vê como uma renda que vai entrando ali um dinheirinho por mês pra gente que não tem isento de IR. A pessoa fala, então quanto mais paga dividendo, melhor. E isso é um erro grave, tá, pessoal? Nem sempre porque paga mais dividendo vai ser o fundo que eu vou olhar para me aposentar, tá bom? Então eu faço uma avaliação completa do que me interessa, né? De alguns dados que para mim são importantes. Uns são importantes sempre, outros podem ser importantes naquele momento. E aí você vai ficar mais claro na sua mentalidade quando eu começar a falar sobre isso nesse vídeo todo aqui, que eu vou te explicar certamente o que eu olho, tá bom, turma? Então, olha só, todo mundo quer encostar o burro, todo mundo quer ficar com, né, num iate com várias mulheres, né? Curtindo a vida, mas na verdade todo mundo quer ter uma velhice boa, né, gente? Todo mundo quer ter uma boa aposentadoria. E se você tá achando que você vai depender do INSS, é só você ver o que está acontecendo agora, né? Infelizmente a CPMI do INSS foi cancelada. Coloca aí a notícia até, Renan, para eles verem, para o pessoal ver que é uma vergonha, né? O pessoal roubando dinheiro de idoso e idosa, de pessoas doentes. Então, pessoal, não dá para você ficar dependendo de uma aposentadoria pelo INSS. Eu sinto te informar isso, tá? Porque uma hora olha, deixa pra lá, cada um tem a sua opinião dessa CPMI acabar, que eu acho um absurdo. Mas aí, pessoal, todo mundo quer ter uma aposentadoria. E o que eu te sugiro? Que você trabalhe. Muitas vezes você vai trabalhar duro, sim, tá bom, turma? Não existe nada fácil, a gente trabalha para ganhar dinheiro e eu sugiro que você invista uma parte desse dinheiro, tá bom, turma? Olha só, pessoal, na prática, o que eu olho? Eu vou falar aqui de algumas coisas importantes. Primeiro de tudo que eu vou olhar, e vai colocando aí, Renata, na tela, a gestão do fundo. Quem faz essa gestão? Cara, mas por quê? Quando a gente fala em fundo, turma, a gente está falando de alguém que está com o nosso dinheiro. Você está dando a sua Ferrari para aquela pessoa. Se ela não souber dirigir, ela bate. Então tem que ter uma boa gestão. Isso é importante, pessoal. Veja lá o RI, abra o RI do fundo, o que aquela gestão faz, ela tem boa referência, né, para o grupo Kinea, que é um grupo excelente. Qual é a perspectiva que ela tem para o fundo, o que ela fez, o que ela está fazendo. Tem que ver a gestão, tá, pessoal? Vamos falar aqui de fundos de tijolo, tá, que são os imóveis, propriamente. O que eu vou olhar? Mono imóvel, eu não compro, tá bom, turma? Eu só compro fundo multi-imóvel. Por quê? Porque para mim tem que ter mais inquilinos, não depender de um só. Terceiro ponto, e a gente já emenda com esse segundo ponto, são quem são esses inquilinos? São inquilinos confiáveis? São inquilinos que pagam certinho? São bons? Eu vou olhar quem são esses inquilinos, tá certo? Estudar o que é aquela empresa que está ali alugando, né? Então, eu olho muito isso. O quarto ponto, importantíssimo, turma, é a liquidez. Por quê? Você vai comprar um fundo que ninguém quer comprar as cotas se você precisar vender? Não. Então, um quarto ponto importante é a liquidez. E um quinto ponto importante, turma, é a vacância física e também a vacância financeira. Por que eu estou falando isso, turma? Se você tem um fundo imobiliário que está com 60% de vacância, é muito alto, ele está quase ali vago, né? Ele está 40% ocupado. O que é vacância? É vago, ele está 60% vago. Carol, você vai olhar se ele tiver 20%? Depende. Tem fundo, pessoal, que passa um momento ali, e é por isso que eu falo que depende de momento. Passa ali uma vacância, um pouco maior a alavanca, mas depois já volta ao normal. Às vezes é um projeto até mentalizado pelos gestores. Então é isso, esses são pontos que eu vou olhar. E dividendo, claro, eu quero um fundo que pague bom dividendo, mas que ao mesmo tempo tenha constância, que ao mesmo tempo me gere confiança, estabilidade para ter na carteira. Então eu quis deixar isso aqui, pessoal, para vocês.
Por quê? Não é só dividendo, tá bom, turma? Não é só isso que você tem que olhar. Então, turma, outro ponto que eu queria falar também, que eu comentei com vocês aqui no começo, né? Depende do momento. Por exemplo, às vezes eu gosto muito de um fundo imobiliário para minha aposentadoria. Se eu vejo que ele tá barato, é um momento que eu vou olhar para ele com bons olhos. Se eu achar que faz sentido, eu vou comprar, porque ele tá num momento barato. Eu fiz isso. Lá atrás teve um momento que os fundos estavam muito baratos. Tá uma festa, e eu comprei fundos baratos, que eu gosto para minha aposentadoria. Agora, o fundo tá um pouco mais caro ali, você vai comprar? Não, depende. Se aquele fundo imobiliário já tem carteira e ele tá caro, talvez eu vá olhar para outros fundos. Então, isso depende do momento também, né? Assim como eu expliquei anteriormente a vacância. Então, pessoal, vou falar para vocês um fundo que eu gosto muito, e eu sempre falo dele, sempre vou falar, que é o BTLG11, tá? Quem faz a gestão é ali a administração, é o grupo BTG Pactual. Turma, esse fundo, ele já tem uma maturidade, ele é um fundo que tem excelentes galpões, são galpões muito bem localizados, ou seja, é diversificado e tem galpão bem localizado, né? E por que isso importa para mim, né, gente? Porque quando a gente fala de aposentadoria, não é só o fundo ser bom hoje, é um fundo, ele tem um histórico bom, né? A se adaptar ao longo do tempo, capaz de se adaptar. E eu vejo isso no BTLG. Eu acho isso um bom exemplo nele. E a gestão dele é ativa. O que quer dizer isso? Cara, eu não sei. A gestão ativa é, se o gestor olhar um galpão que ele fale, aquele ali, ó, eu quero vender, mas eu vou comprar um melhor, ele pode fazer isso ativamente. E eles têm bons gestores. Ah, ele viu ali um fundo para vender, vou vender esse aqui, não acho que está tão legal. Ele pode fazer isso ativamente, tá? Então, turma, ele é um fundo que ele pode fazer o quê? Uma reciclagem de portfólio, né? Às vezes você vai ver ele fazer novas emissões para captar dinheiro para, de repente, comprar novos imóveis, né? Para levantar capital. E aí, pessoal, ele está em regiões estratégicas, ele está num raio muito próximo daqui de São Paulo, da capital. Ou seja, mais próximo da capital, melhor é, porque as empresas querem ficar mais perto ali da onde interessa, né, que é a capital. Então, olhando para a renda, pessoal, ele vem mantendo ali uma distribuição consistente ali na casa de aproximadamente 80 centavos por cota. Considera um fundo de galpão, para mim, tá aí, né, tem o HGLG que eu gosto muito e ele, para mim, são dois fundos muito bons, os melhores, na minha opinião, de galpão, tá? E, pessoal, ele mostra uma coisa que é muito importante, que é a disciplina na gestão, né? A gestão tem previsibilidade de caixa, ela tem ali um dinheiro falando, ó, se acontecer alguma coisa, a gente está protegido. Isso a gente tem que ter. Então, eu gosto bastante aqui do BTLG11 e entra na minha estratégia, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, turma, ó, a cotação dele. Hoje, R$ 103,55. Olha aqui o rendimento. Limpinho, né? Você ganha mês a mês ali um aluguel limpinho de imposto de renda, né? Já descontando a taxa de administração também do fundo, 9,12%. Olha só o PVP dele, 1,01. Compraria ele agora? Não, não compraria. Acho ele um baita fundo, tenho na carteira, mas nesse momento eu não compraria, tá bom? Acho que ele já passou ali do ponto que eu vi lá atrás que comprei que estava barato. E aí a gente vê a liquidez, que eu falei que é importante, mais de 1 milhão, 12,62 milhões, e mesmo assim ele já está subindo também, né? Ele deu uma subida de preço, mas também está subindo aqui na variação. Olha lá, né? Olha a cotação dele. Que bonitinho, né? Vem aqui no começo aqui mais baixo, e agora, ó, sobe, né? A gente vê uma subida desse fundo que é extraordinário, na minha opinião. Para minha aposentadoria faz muito sentido. Ele tem quase 463 mil cotistas, traz a confiança do investidor, pagou um último rendimento de 0,80 e olha o patrimônio dele, 5,47 bilhões de reais, é muito dinheiro, tá? Ele tem um valor grande de patrimônio. E todo mundo, pessoal, todo investidor deve olhar o valor de patrimônio. Porque se tiver pouco valor patrimonial e der um problema, o fundo pode quebrar, né? Então a gente sempre tem que olhar aqui. Eu gosto acima de 1 bilhão. Eu, Carol, tá? Mas quer dizer, tem 850, é ruim? Não é, vamos avaliar, mas eu gosto a partir de 1 bilhão, tá? Vacância 3%, para mim é uma vacância muito pequena pelo fundo que representa. E aí a gente vê aqui, ó, essas barras azuis são exatamente os meses, né, turma? Os meses
E aí aqui a gente vê o dividendo, olha lá, né? Recorrente aos cotistas, olha a estabilidade, a previsão, né? Você tem uma previsão, porque ele está sempre pagando, remunerando os cotistas. E aí a gente vê São Paulo tem 25 ativos, que é um lugar onde é uma região onde a economia é muito forte. Rio de Janeiro também forte, Pernambuco, Minas, Ceará e Santa Catarina tem ativo também. Então ele é diversificado. E olha o que me interessa aqui, né? A maioria em São Paulo. São excelentes galpões, tá? E aí a gente vê aqui, ó, BTLG Navegantes, Fortaleza, Jundiaí, tem Natura, São Paulo. A gente vê aqui, ó, BTLG Cotia, Mauá, Dengo. A gente vê mais um monte de galpão aqui, ó, Cajamar, Louveira, Itapevi, Cabreúva. Tem muito galpão bom e bem localizado. E aí a gente vê aqui, né, ó, sobe um pouco a vacância para 3%, para mim, muito pequena, isso aqui não significa nada perto do que o fundo é bom. E para mim é um dos fundos que eu vou levar para minha aposentadoria, tá bom, turma, que eu gosto, eu avalio. Ah, Carol, mas como assim? Você vai levar para aposentadoria, então você não olha o fundo? Negativo. Eu avalio o fundo, pelo menos a cada 3 meses eu vou olhar. O que aconteceu? Tem fato relevante? Tem algo importante para me preocupar? Aí sim eu vou avaliando o fundo, tá bom, turma? Não quer dizer que é para aposentadoria que a gente não vai estudar o que aquele fundo, né, o que está acontecendo, ou fatos importantes. Pessoal, eu vou falar de um fundo aqui que eu gosto muito também, eu falo muito dele, e com certeza vai para minha aposentadoria, mas antes, turma, eu queria te falar o seguinte, a gente vem aqui, fica às vezes 5, 6 horas fazendo um roteiro para vocês, né, nesse canal gratuito, e a gente fica muito feliz e grato, e é importante para nós quando você dá o seu like, porque o YouTube entende que o vídeo é bom, e passa para outras pessoas esse conteúdo importante. Então, como forma de gratidão mesmo, eu peço o seu like, tá bom? Vem aqui e já confere, tá inscrito? Tá inscrita? Confere aqui também e já ativa o sino para você receber novos vídeos aí com vocês, tá bom, turma? Para vocês estudarem. Olha lá, eu trouxe aqui o XPML11. Lembrando, né, turma, não é recomendação de compra. Para mim, um baita fundo completo de shopping. É um fundo que eu vejo para longo prazo, é um fundo que eu vou ver para minha aposentadoria. Eu nunca vendi uma cota do XPML11, né? Então é um fundo de shopping, são shoppings bons, né? Tem o Fashion Outlet Catarina, por exemplo, que é uma bandeira forte. A gente vê ali também o fundo, uma bandeira que é o Cidade Jardim, que é grande, enorme, um grande shopping, entre outros, né? Por isso, pessoal, quando você for escolher um fundo de shopping, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Os shoppings, eles dependem de algo muito importante, que é o consumo. Quando a gente vê a economia indo bem, as pessoas vão mais aos shoppings, elas compram mais. Isso é o que deveria ser, né? Quando a gente vê a economia mais lenta, as pessoas consomem menos. Então, quando você escolhe um shopping, você tem que olhar o quê? Muito. O contrato, se aquele shopping é bom, se as lojas são boas, né? Se aquele shopping ele tem um potencial, um valor patrimonial grande para se segurar. Então tem que cuidar para você avaliar um fundo de shopping, de repente não cair numa armadilha, né, gente? Aí eu vejo aqui o XPML11 como excelente, né? Faz expansão, faz aquisição de bons shoppings, né? Então, assim, ele realmente teve uma época aí que o pessoal ficou, né, preocupado, alavancou, vou vender, desesperado. Não, o XPML11 sabe muito bem o que está fazendo, faz uma boa reciclagem de portfólio, faz bons, atua ali de forma ativa também. Então, muitas vezes a gente vê isso e fica desesperado, mas calma, muitas vezes o fundo tem uma estratégia com aquilo. E na minha opinião, nenhum motivo para vender o XPML11. E aí, turma, a gente vai falar exatamente aqui, né, porque que eu acho que faz sentido, justamente porque ele tem contratos ali, né, longos, tem uma gestão excelente, na minha opinião, traz uma possibilidade de renda maior, porque se ele compra um shopping mais barato, de repente que vale mais, ou se um shopping que ele comprou no outro ano está valendo mais, e isso aumenta o quê? A renda, aumenta o valor patrimonial desse shopping, já que de repente um shopping que ele comprou por X vira X vezes 3, aumenta a renda e ele consegue fazer o quê? Distribuir mais dividendos, muito provavelmente, com os cotistas, né, pessoal?
Então, para mim, a gente vê a cotação hoje R$ 107,90, uma cota. Nos últimos 12 meses, um rendimento de 10,27%. O PVP ainda mostra um desconto, já teve muito desconto, chegou a bater 0,86 esse fundo há um tempo atrás, está 0,98. E a gente vê uma liquidez, lembra que eu falei que eu me preocupo com a liquidez? Olha só, 19,32 milhões de liquidez diária. Né? Tem gente para comprar e vender aí a rodo, como a gente brinca. A gente vem aqui, né, ver o gráfico, cotação ajustada, já vem subindo, né? Tem uma taxa de administração aqui, 0,55% ao ano, tem uma vacância que, para mim, física mínima, 4,20%. Para mim, não me preocupa, diante do fundo que é. Olha o valor patrimonial, 6,42 bilhões de reais, é muito dinheiro. E pagou um último rendimento aqui de 0,92 centavos por cota. Olha lá, né? A gente vê a barra azul aqui. Vamos desconsiderar, pessoal, né? 2021, 2020 foram momentos muito delicados. Os shoppings apanharam muito com a pandemia e a gente sabe disso. Todo mundo apanhou, né? Infelizmente, nós todos. E aí a gente vê aqui, olha só, a remuneração aqui segue constante. Remunera sempre os cotistas. Isso é muito importante. A gente quer ganhar dividendo. E o fundo é bom. Avaliando vários, né, detalhes, o fundo é bom e ainda paga dividendo. E a gente vê aqui, ó, colorido. São Paulo tem 13 ativos. No Rio também tem. Ele é multimóvel, tem 6. Tem em Minas, tem em Bahia, tem 2 ativos em cada um. Então, ou seja, aqui, ó, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte tem 1. Ou seja, aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, né? Veja lá, multimóvel e diversificado. A gente vê aqui, ó, Caxias Shopping, no Rio, Catarina Fashion Outlet em São Paulo, a gente vê o Bela Vista, na Bahia, Cidade São Paulo, Shopping Cidade São Paulo vem crescendo bastante, a gente vê o Shopping Cidade Jardim, que é gigantesco, até tem vários shoppings, Campinas Shopping, Shoppings Jardins, Shopping D, porque tem uma galera que vai lá para comprar coisas para casa, né, Tietê Plaza Shopping, tem muito shopping que bom, Jundiaí, que é um lugar incrível também para se morar, inclusive. E olha lá, né? A gente vê uma baixa vacância, que tá aqui, ó, parte nude. Essa parte beijinha, né? E o valor da cota hoje, na data de hoje, R$ 107,52, mas o valor patrimonial por cota deveria ser R$ 109,58, por tudo que ele tem. E tem muita coisa, né, gente? É um baita fundo completo, meu preferido de shopping. Não é recomendação de compra, tá bom, criatura? Você tem que estudar, vai ver aí sua carteira e vai se preocupar, principalmente, eu vou puxar sua orelha com a sua aposentadoria, hein? E aí, turma, eu trouxe um fundo aqui também, que eu gosto, que é um fundo de papel, tá? Que é o KNSC11. É um fundo que tem a gestão do grupo Quineia, né? Ele é um fundo de papel, tem boas dívidas, são seguras, tem diversificação de dívidas, não é a dívida só de um inquilino, né? E o que isso quer dizer? Que ao invés de investir diretamente em imóveis, esse fundo, ele investe principalmente em CRIs, que são títulos ali da renda fixa. E é por isso que a gente sempre vai olhar na parte papel como que são essas dívidas. Como é que tá, né? Quais são as pessoas que estão, as dívidas ligadas a esse fundo. E isso a gente tem que olhar. Por quê? Se for uma pessoa que deve, é ruim. E se for, de repente, um inquilino ruim, pior ainda, né? Então a gente tem que olhar isso. Carol, mas eu não sei olhar. Vai no RI, meu amor, do fundo, que tem lá todos os CRIs, tá tudo ali para você avaliar, tá bom? Não é tão difícil como parece. E esse fundo, pessoal, ele costuma entregar, né, uma renda mais alta no curto prazo e é um bom fundo, né? Ele também está distribuindo ali consistentes, ali geralmente, dividendos na faixa de R$1 por cota aí nos últimos meses. Grande parte dos CRIs desse fundo, tá, gente, está atrelado a CDI. Ótimo que o CDI ainda está alto, ou a inflação que também está alta. Claro, Carol, vai cair a taxa CDI. Ele cai? Inicia a cair, mas vai de repente, bum, para baixo? Não vai. A taxa de juros do Brasil, pessoal, não é uma taxa que vai ficar em 1, 2 ou 0. A gente sabe disso, né? Tem uma carteira bem diversificada, como eu falei, com dezenas de operações de crédito espalhadas entre diferentes, né, setores aí do mercado imobiliário.
tem boas garantias robustas, então isso tudo traz uma certa segurança maior para o investidor, né? Então, turma, e quem que faz a gestão? O Grupo Quineia, que para mim é o melhor grupo que tem aí do Grupo Itaú, né, que faz a gestão. Aí, pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui, fazer algumas perguntas quando a gente for investir, que é mais importante que olhar só o dividendo. Quem são os devedores? Qual o nível de garantia que a gente tem? Né? Isso a gente faz até quando a gente aluga um imóvel. Qual o nível de diversificação? São pontos importantíssimos para a gente avaliar, né, turma? E aí, por ser uma carteira pulverizada, né, uma carteira boa, ajuda a reduzir o que a gente não quer, que é risco, que é um impacto muito grande, ruim no fundo. Olha só, a cotação hoje, R$ 8,91, né? Pagou um rendimento de 12,73% ali nos últimos 12 meses. Tá com um PVP de 1,01, eu compraria agora? Não, tem outros que eu tô de olho de papel, que ainda eu gosto e tão baratos. Esse fundo encareceu aí um pouco, estava barato, e a gente avisou. Liquidez diária, excelente, acima de 1 milhão, 6,22 milhões e subindo 17,93%. Olha a cotação ajustada, que gracinha que o Renan vai mostrar pra gente. Ó, que alto, subidinha, que boa que ele tem, né? Ô, gracinha, bom demais de ver. Tem aqui aproximadamente 258 mil cotistas, é um fundo de papel, como eu falei, não tem vacância, né? Vacância física que a gente não tem nada, tem zero. E aí a gente vê aqui, ó, pagou um último rendimento de 0,08 centavos por cota. Tem mais de 1 bilhão também que eu gosto. Valor patrimonial 1,79 bilhão. Olha lá, a gente vê essas oscilações, remunera o cotista sempre, por quê? Justamente porque a taxa CDI tem as suas oscilações e a inflação também. Mas olha lá, sempre remunerando os cotistas, em 5 anos, o médio, a gente vê aqui 12,35%. Então, quer dizer, o histórico do fundo é bom. Ah, Carol, mas eu ganhei isso hoje, quer dizer que eu vou ganhar isso também daqui a um ano? Não, pessoal, a gente sempre fala aqui com clareza, com a verdade. A gente não pode garantir, né, que a rentabilidade passada seja a rentabilidade futura, mas o que a gente pode olhar? Que esses fundos são bem estruturados, que eles têm um histórico bom, que eles têm uma boa gestão, que eles estão diversificados, que eles têm bom inquilino, contratos positivos. Então isso traz mais segurança para a pessoa, né, para o investidor. E os analistas também comentam muito desses fundos. E esses são os meus queridinhos. Eu tenho outros, eu trouxe 3 para levar para a vida toda, para minha aposentadoria. E você que está aí, criatura, me assistindo, qual é um fundo imobiliário que você vai levar para a sua aposentadoria? Ó, não dependa do INSS somente, hein, pessoal? Cuidado! Comenta aqui embaixo comigo qual é o fundo imobiliário que vai para você ir para sempre para a sua aposentadoria, tá bom? Comenta aqui embaixo, pessoal, e eu sempre falo, um beijo para você. Voa Brasil, a gente vai continuar investindo nesse ano, sim. De olho no lance, quem investe o futuro agradece. Fiquem com Deus, que é o principal, o seu principal sócio. E até o próximo vídeo.